Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em voz baixa, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir? Eu, fêmea matriz, eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Esse é o poema chama-se Eu, Mulher, da querida Conceição Evaristo, e trago ele como reflexão para esse momento, para saudar todas as nossas companheiras pelo Dia Internacional da Mulher, uma mulher, né, forte, uma intelectual brilhante, brasileira, uma grande pesquisadora da linguística, uma grande cientista, né? E deixo aqui, então, como momento de reflexão para todas as mulheres do nosso clube e para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Bom, convido, então, a todos agora, nesse momento, a ouvirmos o hino nacional. Vou compartilhar aqui.
Convido para fazer a abertura formal da nossa reunião a presidente Águida Coelho Marques Soares. Boa noite a todos e a todas. Eu convido a todos a saudarmos o Pavilhão Nacional e eu declaro a nossa reunião aberta. Muito bem. Além dos mencionados, quero também agradecer muito a presença da nossa querida Gabriele Machado, convidada nossa e muito especialmente da nossa nova associada, Andréia, a Gabriele, que é secretária do Programa Distrital de Intercâmbio de Jovens. Querida Gabi, seja sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigado pela presença. Agradeço a presença de todos, do companheiro José Aurélio, novamente, do Burkhard Gronwald. Sejam muito bem-vindos e venham sempre visitar o nosso clube. Sempre um prazer recebê-los aqui. Hoje nós temos uma reunião, né? Ainda que estejamos aqui com poucos associados presentes, acho que o fim de domingo aqui assustou um pouco o pessoal para esse horário, mas estamos aqui, né, com toda a emoção para recebermos uma nova e querida associada. Damos, então, início aqui a um momento solene de posse da nossa nova associada, Andréia de Camargo. Eu, inicialmente, quero, como padrinho da Andréia, quero falar alguma coisa nesse sentido, porque para nós é uma grande satisfação para o clube recebê-la, mas para mim, né, que sou um fã da Andréia de longa data, que sou um admirador profundo aí do trabalho dela, tanto profissional, acadêmico, quanto o trabalho rotário, a dedicação que ela tem, né, e demonstrou ao longo da sua vida rotária. E claro, né, eu creio que essa dedicação, essa proatividade que ela demonstrou atuando junto ao Rotary remonta, né, aos seus tempos de ex-intercambista do programa de jovens. Então, uma história de vida, né, uma história rotária muito bonita, e ela vai nos contar depois um pouco mais sobre isso, e vou também falar disso lá no currículo dela. Mas, Andréia, como seu padrinho aqui no clube, já te dou as boas-vindas e fico muito feliz com a sua presença entre nós, né? Temos muito aqui a contribuir e a gente tem um ideal rotário e é isso que eu fico feliz de ter você ao meu lado aí como uma companheira rotária para a gente batalhar pelas causas da humanidade. Sua família é sempre muito bem-vinda, né? Nós somos... O Rotary é uma instituição, né, de trabalho voltado para a comunidade que sempre envolve, engloba as famílias dos rotarianos, né? Então, que vocês estejam sempre presentes conosco, se sintam em casa no nosso clube. Ok, André? Muito obrigado mesmo, fico feliz demais por estar te apadrinhando aqui e ter você conosco. Muito obrigado pela sua presença. Vou ler o currículo da Andréia? Opa, fica à vontade, Andréia. Não, eu só estava te agradecendo. Pode falar. Obrigado. Vou ler aqui o currículo da Andréia e, na sequência, passo para a presidente Águida conduzir a cerimônia de posse. Andréia Simone Stuck de Camargo Álvares Bernardes. Ela é paulista de Araraquara, onde nasceu em 23 de outubro de 1973. Em 1990-91, foi para Portland, no Oregon, Estados Unidos, como intercambista do Distrito 4540. Retornada a Araraquara e, após conclusão dos estudos de graduação, muda-se para São Carlos, estado de São Paulo, para os estudos de pós-graduação, onde reside até hoje. Atualmente, encontra-se em período sabático, residindo e trabalhando na Alemanha. Casada com Burkhard Gronwald, mãe de 2 filhos, Pedro e Lucas, de casamento anterior. Multicultural, apreciadora de enologia e gastronomia, coisa que a gente tem em comum, né, Andréia? Leitora ávida de diversos temas. É esportista, nadadora desde criança, mas atualmente também entusiasta da corrida. A Andréia tem a formação da Andréia, ela tem bacharel de 1992 a 96 e mestre em Química de 96 a 99 pela Unesp de Araraquara. Doutora em Física Aplicada entre 99 e 2003 pela USP São Carlos, realizou pós-doutoramento na UFSCar, no Instituto de Física de São Carlos,
entre 2004 e 2006, e na Universidade de Münster, na Alemanha, onde ela está atualmente, né? Ela fez esse pós-doutoramento entre 2008 e 2010. Sua vida profissional. Começou a trabalhar aos 15 anos como instrutora de natação na escola aquática em Araraquara. Nessa atividade, também foi responsável pelo programa de natação do Clube Melusa, da empresa Lupo, em Araraquara, durante os primeiros anos de graduação. Ao retornar dos Estados Unidos, em 1990, tornou-se professora de inglês do CCAA, em Araraquara. Durante toda a graduação e pós-graduação, que demandaram 11 anos, conciliou essa atividade de ensino com os estudos, tendo inclusive ministrado aulas particulares para variados públicos. Em 2006, foi aprovada em concurso público e tornou-se professora doutora do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Em 2015, foi aprovada em concurso público e tornou-se professora associada nível 1, e em 2021 foi promovida ao nível 3 no mesmo instituto. Além das atividades de docência e administração na USP, lidera um grupo de pesquisa em materiais ópticos e luminescentes, atua como editora da revista Journal Materials Science, do grupo Springer Nature, é diretora científica da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, embaixadora da Fundação de Fomento Alemã Alexander von Humboldt e ativista para a promoção das mulheres na ciência. Sua vida rotária. Tornou-se rotariana do Rotary Club de São Carlos Norte em dezembro de 2014. Em julho de 2015, tornou-se coordenadora de outbounds do Rotary Youth Exchange do Distrito 4540 e entre 2017 e 2021 atuou como chairperson do programa. Atualmente, é a correspondente internacional e co-chairperson do programa. Foi secretária do Rotary Club São Carlos Norte em 2016-17 e em 2018-19, presidente 2017-2018. Foi iniciadora de 2 projetos globais no clube em parceria com o Rotary Willich da Alemanha, em 2019 e 2020, os quais encontram-se implementados. O primeiro beneficia crianças afetadas pela síndrome do pé torto congênito, provendo órteses e baixo custo para tratamento via método Ponseti. O segundo permitiu equipar a Escola Pública Bento da Silva César, em São Carlos, com salas de informática, kits para aulas de ciência e material poliesportivo. Esta é a vida maravilhosa aí, profissional e rotária da nossa nova associada, Andréia de Camargo. A quem saudamos. E passo a palavra para a nossa presidente Águida conduzir aqui a cerimônia de posse. Bom, gente, eu quero desejar uma boa noite a todos também. Eu fico assim meio triste, não sei se você está percebendo, André, eu estou meio triste. Eu queria que todo mundo estivesse aqui para te receber, então provavelmente as pessoas têm aí uma justificativa para não estar aqui. Bom, essa reunião também eu queria que fosse uma reunião em que tivesse, mesmo que fosse simbolicamente, uma homenagem para nós, mulheres. E por quê? Porque aqui, antes de você entrar, Andréia, a Antônia foi a primeira a entrar, e a gente estava conversando, ela contando para mim e para o Delcio o que ela faz, né? Como professora, e todas as aulas que ela dá, onde que ela está, onde que ela vai. E aí eu fico assim pensando que nós mulheres somos dotadas de coisas e tão especiais, nós somos extraordinárias. E aí a gente lê, né, o currículo da Andréia, porque às vezes as pessoas olham para algumas pessoas e diz assim: ah, mas a vida dela deve ter sido fácil. Ah, mas ela também foi jeito. Não. Ela começou também a trabalhar aos 15 anos, né? Então, Andréia, quando eu olho para você, quando eu olho para a Antônia é minha filhada também, quando eu olho para a Gilvana, de dedicação de 30 e tantos anos numa empresa, quando eu olho para a Nelise, que acabou de entrar, minha irmã de coração, né? Quando eu olho, que é uma batalhadora também,
e cuida dos filhos. Quando eu vejo a Andréia, que está aí desbravando, né, esse mundo da arte, buscando, lutando para levar a arte para as empresas, a cultura, né? Quando eu vejo a Gabriele, que se dedica, que trabalha, que tem um trabalho em Rotary, é uma jovem que é apaixonada pelo Rotary também. Então, Deus e eu, a gente estava numa oportunidade, a gente teve uma oportunidade, fomos para uma pousada com a família, uma parte da família, fotografando lá, coisa que o Deus quase não gosta, mas a gente voltou correndo. Aí meu sobrinho falou assim, mas Guida, você vai fazer isso num domingo, você não ganha nada com isso, né? A gente podia ficar aqui até mais tarde. Eu falei, pois é, Silvinho, ele chama Silvio, né? A gente chama ele de Silvinho. Eu falei, sim, ser voluntário é bom demais. E aí a gente parou para comer na estrada, e quando a gente parou perto de Cássia, uma senhora que estava lá almoçando falou assim, ah, mas você não é psicóloga? Eu falei, não sou. Ela falou, mas eu já te vi dando palestra na Casa da Amizade de Cássia, você é ótima. E eu não sou, né, gente? Eu sou uma mulher, uma simples mulher que também foi no Dia das Mulheres lá. Então, eu quero dizer, Andréia, que é uma alegria muito grande estar aqui como presidente, receber você aqui. Como o Delcio falou, você, a gente é uma pessoa que, quando a gente conheceu você, na nossa correria, trabalhando voluntariamente dentro do Rotary, que a gente viu a sua dedicação ao intercâmbio, a sua postura. Então, assim, você é uma mulher extraordinária. Você entrando nesse clube, você faz homenagem a todas nós, né? Estando aí representando o Brasil nessa faculdade, dando aula, esse povo que muitas vezes é visto como pessoas assim meio que, sabe, é brasileiro. Não, você está aí uma mulher e numa área tão importante que é a ciência. Gente, é fantástico. Então, eu quero dizer para você da minha alegria de estar recebendo você aqui. Você é muito bem-vinda aqui, de verdade. Quem não conhece você ainda como a gente, também vai se apaixonar por você. Eu quero agradecer pela honra de receber aqui você no nosso clube. E também, como o Delcio disse, nós faremos grandes projetos, eu tenho certeza. Muito obrigada. E também, é claro que eu quero dar parabéns por você ter nos escolhido, né? E ter escolhido este clube. Esse clube, com certeza, ele tem o secretário mais lindo e mais competente do nosso distrito. Tem aqui o Fábio Lopes, que é um ícone para nós, do nosso distrito, uma pessoa que a gente respeita, que a gente quer bem. E aí depois você vai conhecer todos os outros e os demais. Andréia, seja muito bem-vinda e também parabéns por ter aceitado aí esse convite desse padrinho tão lindo que você arrumou. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Bom, agora eu quero convidar, né? Apesar dele, ele está sentado pertinho de você, porque eu vou pedir para ele colocar aí o bottom em você agora. Atenção, Delcio. Espera só um minutinho, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para registrar. Ele vai printar esta tela. Deixa eu fazer isso de maneira... Espero que não trave nada aqui. Espera lá. Um segundo. Tadinho, gente, o que ele quer é fotografar, mas não está tendo jeito, então vai de print. Eu virei printógrafo, né, ao longo desse tempo de pandemia. Né, de fotógrafo, você printógrafo. Deixa eu só abrir aqui para já poder registrar isso aqui. Pronto, você está na nossa linha. Agora vamos lá. Podem colocar o distintivo na Andréia Burke. Aí. Do lado esquerdo, tá bom? Sabe? Na verdade, como a sua tela, o fundo está desfocado, parece do direito, né? Para nós. Não, mas ele vai baixar. Não dá para ver. Não, dá. Só está dando para ver a mão. Só fala para ele ficar junto com você. Aí, Burke, um pouquinho mais. Deixa eu fazer um print aqui. Pera lá. Dá para ver? Opa, perfeito. Dá. Aí, Andréia. Aê! Que
lindos! Aê, muito obrigado! Mais um. Ele quer colocar mais um. Opa! Vamos lá, gostou? Mais um. Aí, deixa eu ver. Que lindo! Isso Aí, mesmo! printei! Show! É isso aí, Brasil. Esse é da Alemanha e do Brasil, é para selar a união. Que show! Ficou lindo, que ideia boa. Muito bem. Aí, peraí, deixa eu fazer um print, só um minutinho, Olha o Andréia. Aí. Deixa ele sentar lá, ó. Olha lá. Deu. Lindo. Aê, show de bola! Obrigado. De novo. Feito, querido, novo. muito obrigado. Andréia, eu tenho certeza que você quer falar alguma coisa para nós, não quer? Quero sim, Águida. Quero dizer muitíssimo obrigado por essas palavras incríveis. Eu nem sei se eu mereço tudo isso, sinceramente, né? Eu acho que as mulheres, elas estão habituadas à luta, então não tem uma mais privilegiada ou outra, porque luta é inerente a nós, né? A gente já vem com já vem pré-programada a lutar pelas coisas que a gente acredita, né? Pelos nossos filhos, pelo nosso mundo, pela nossa sociedade. Então, muito obrigado por esse acolhimento. Para mim é um prazer enorme fazer parte desse clube. Eu espero, sinceramente, dar grandes contribuições para o clube, né? Quero conhecer melhor cada um de vocês, os companheiros. Espero que vocês também queiram conhecer um pouco, né, sobre mim. E para a gente também desmistificar um pouco, né? Às vezes as pessoas ficam achando assim, mas é professora, que bicho esquisito, né? O Rotary em si não tem muitos professores acadêmicos, né? Não é muito comum achar professores acadêmicos no Rotary. No nosso distrito, eu conheço mais um companheiro do Rotary Clima, mas eu acho que é só ele que eu conheço, né? Não sei se vocês conhecem muitos outros. Estou falando de universidade, né? Então, para também a gente conhecer melhor do trabalho, né? O que a gente faz e quais são as coisas nas quais eu acredito. Eu espero poder falar um pouco sobre isso para vocês na minha apresentação, sem ficar chata, né? Sem entrar em muitos detalhes, tá certo? E basicamente é isso. Então, eu quero agradecer de novo o acolhimento, né? Dizer para vocês que eu quero muito fazer parte integral do clube, né? Quero participar de tudo que eu puder, sempre dando o meu melhor. Vocês podem contar comigo. Andréia, você tem agora mais um pequeno compromisso com a gente, que é de ler a nossa profissão de fé do rotariano. É verdade. Você me mandou, né? Sim. O nosso governador. O governador está chegando, ainda que... Opa, que beleza. Deixa eu só achar aqui. Eu devia ter deixado pronto já. Tá tudo bem. Enquanto isso, Adalto, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Oi, Adalto. Boa noite, companheiros. Tudo bem? Boa noite, companheiro. Boa noite, governador. Desculpa aí eu esqueci completamente, viu, Águida? Tá tudo certo. Chegamos de Ribeirão agora mesmo, muitas reuniões ontem e hoje, nossa. Tá tudo bem. Aí depois eu fui dormir um pouquinho, né? Fazer o quê? Tudo bem com vocês? Cadê a Andréia? Oi, Andréia, tudo bem? Tudo, Adalto, seja bem-vindo. Nós estamos acabando de dar a posse para ela, Adalto, já vou te passar a palavra, tá? Andréia, se estiver pronta, pode ficar à vontade, sim? Então, essa é a profissão de fé do rotariano. Ao aceitar a colocação desse distintivo, integrando-me em Rotary como rotariana, declaro conhecer e respeitar seus dispositivos estatutários, os quais me conduzirão a considerar todos os meus companheiros dignos da minha estima e amizade, a levar o conceito do ideal de servir como base de todo empreendimento digno, a reconhecer o mérito de toda ocupação útil, não fazendo distinção entre profissões, desde que legalmente reconhecidas, a esforçar-me por manter, aprimorar e elevar os princípios de ética profissional,
a dedicar-me na medida do possível, no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar e promover atos ou iniciativas de que resultem melhores padrões de vida, material, moral e espiritual da comunidade em que vivo. Acompanhar o esforço comum pela aproximação de homens de todo o mundo, trabalhando pela compreensão internacional e pela paz universal. Isso aí. Uma vez empossada, temos para você um certificado. Vou compartilhar aqui. Então, aqui está o certificado de associado Andréa Simone Stuck de Camargo, que está registrado no quadro dos associados do Rotary e Clube do Distrito 4540, sobre o número 9170233, do Rotary International, na data de 18/2/22, com direito a todas as prerrogativas que lhe são conferidas, gozando dos privilégios que lhe oferecem o Estatuto e o regimento desta entidade. Ribeirão Preto, 27 de março de 2022. Assinam a presidente Águida e o secretário Délcio Marques. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Adorei. Então, tá bom. Então, agora, depois já que acabou PDF, né? Claro, com certeza, envio para você. Já que acabou de chegar aqui, companheiro governador Adalto, passar a palavra para você também para dar as boas-vindas aí à nossa companheira Andréa. Companheiros, mais uma vez, boa noite. Desculpe aí ter entrado assim de da chamada, mas Andréa é sempre bem-vinda, do nosso time. Aliás, eu não sabia que ela estava fora de São Carlos, mas seja bem-vinda mais uma vez, então, Andréa, pelo nosso time de 4.540, do Distrito que arrebenta. Aliás, eu não consigo segurar o que eu tenho para falar para você. Foi uma surpresa muito, mas muito grande que eu tive. Eu nunca imaginava que fosse acontecer um negócio desse. Burke. Ele entende português, André? Um pouco. Burke, conhece Antônio Henrique? Ah. Antônio Henrique é primo meu. Ah. Primo, his cousin. Seja bem-vinda, Jaque. Gente, esse Antônio é parente de todo mundo. Antônio Henrique é primo meu. Eu estava lá em Mogi das Cruzes, no Carnaval, e quando o Pércio, meu outro primo, né, irmão do Antônio Henrique, falou para mim que te conhecia pela foto, foi uma coisa muito, muito, muito interessante, né? E aí, nesse caso, eu falei, nossa, André é do meu distrito, poxa. O mundo é pequeno. Olha, são tantas coincidências em torno desse Antônio, eu não conheço ele pessoalmente, mas o Burke tinha um amigo que chama Uli, que foi para o Brasil trabalhar, conheceu uma sobrinha do Antônio, sem saber de Antônio, tá certo? Coincidência. Da Maria Flora. Trabalhava em São Paulo, conheceu a Letícia, começaram a namorar. Aí um dia, numa conversa, eles contando, juntaram os pontinhos, quer dizer, são tantas coincidências em torno desse Antônio que só eu não conheço. 10 irmãos, né? Lá eles são em 10 irmãos, Andréia. É por isso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, além de ter assim, muita coisa envolvida no meio desse Antônio, eu acho que o Rotary também torna o mundo cada vez mais pequeno, não é? Com certeza. Sim. Certamente. Bom, o Antônio Henrique, para vocês que não estão entendendo nada, o Antônio Henrique fez o intercâmbio com Berkeley nos Estados Unidos há muitos anos atrás. 39. Há 39 anos atrás. Agora eu falei a idade.
Aí a filha do Pércio, do outro irmão dele, estava na lista para entrar no intercâmbio. E aí ele viu uma foto do Burke com o Antônio Henrique. Falou, mas eu conheço, tal. E aí começou a ligar as coisas, né? Falei, puxa vida. Aí depois que eu fiquei sabendo que que era com a Andréia, eu falei, não, pode parar, porque... Não dá para fazer nada errado, né? Você me contou. E a filha do Pércio vai fazer intercâmbio também, a filha do outro irmão dele. Ah, que legal. Olha aí. Pois é. Ok, governadora Adalto, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Jaqueline. Nós temos agora um segundo momento. Namastê. Namastê. Nós temos agora um segundo momento, né? E também muito especial, inclusive dando sequência às homenagens pelo Dia Internacional da Mulher, que nós celebramos neste mês, e também tendo a oportunidade, né, de hoje recebermos uma palestra, uma fala da nossa nova associada, né? Então, hoje ela vai dominar a nossa reunião, né? Está sendo empossada, mas já foi empossada com uma finalidade, já tem uma atividade que ela vai desenvolver, um serviço para hoje. Então, né, em homenagem aí, conversando com ela, para a gente fazermos aí uma homenagem pelo Dia das Mulheres, pedimos para ela falar um pouquinho para nós em torno da trajetória dela, né, e essa coisa toda envolvendo as mulheres na ciência. E então, Andréia, agora eu passo a palavra novamente para você nos brindar aí com o seu conhecimento e a sua trajetória. Obrigada, Délgio. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E eu queria dizer, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que nós estamos. Essa aqui. Vocês estão vendo em modo apresentação? Não. Ela está no PowerPoint. Deixa eu ver. E agora? Agora sim. Muito bem. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade. O Délgio sugeriu que eu falasse um pouquinho, né? Como ele leu lá no meu currículo que eu sou uma ativista pela promoção das mulheres nas ciências, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, mas, de novo, sem me tornar chata. Então, se eu estiver falando demais, Délgio, pega igual o gancho que eles, né, que fazem lá no teatro, tá certo? E tira, né? Mas o que eu pretendo aqui, na verdade, não é fazer propriamente uma palestra, mas é bater um papo com vocês, né? Contar um pouco da minha trajetória também. Como eu disse, eu né, acho importante a gente se conhecer melhor. Então, essa é uma oportunidade. E, com base nessa minha trajetória, eu queria falar um pouquinho sobre a participação das mulheres nas ciências também, de uma maneira bem abrangente. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que esse é um tema importante, né? Então, eu queria falar sobre meninas e mulheres nas ciências e a minha trajetória. Bom, esse slide inicial aqui tem o objetivo de introduzir para vocês as minhas origens, né? Eu sou uma pessoa de origem muito simples. Esse bebê que vocês estão vendo aí sou eu, né? E nessa fotografia nós temos aí duas mulheres que são as minhas referências, que é a minha avó materna e a minha mãe, né? E, como vocês podem perceber, eu nasci em Araraquara, em 1973, né, numa casa muito simples. Meus avós eram bastante pobres, né? A minha avó era analfabeta, ela era uma lavadeira, e junto com o meu avô, que era um funileiro, que também não tinha muita educação, criaram 6 filhos em meio a muita dificuldade, né? Infelizmente, era um lar em que o alcoolismo estava presente. Meu avô, infelizmente, era alcoólatra, e, como consequência disso, a violência doméstica também esteve muito presente neste lar. Então, minha avó foi uma das muitas vítimas brasileiras de violência constante e por muitos anos, até que ela finalmente saísse desse casamento abusivo, né? E ainda assim, criaram 6 filhos juntos. A minha mãe tinha apenas 19 anos quando eu nasci. Então, essa sou eu e minha mãe ali, né?
E a minha mãe, na época, era noiva do meu pai, tá certo? Mas o meu pai abandonou a minha mãe antes mesmo do final da gestação, então eu não tive contato com meu pai durante muitos anos, né? E isso explica esse Alvarez Bernardes, que aparece no meu nome depois dos meus 30 e tantos anos, que foi, na verdade, uma adição do meu nome, do nome paterno, né, do meu pai, mas que é um nome que, no fundo, é uma formalidade, né? Foi feita a correção, foi feita a adição do nome do meu pai, mas que, no fundo, não foi uma pessoa com a qual eu convivi muito, né? Tive pouco contato durante a vida. Então, essa aqui é a minha história. A minha mãe me criou sozinha, né? Então, ela foi uma mãe solo, é até hoje a maior referência que eu tenho de família. Já eu tive uma história diferente, né? Eu fui criada com muito amor, muito carinho, nunca me sobrou muita coisa, mas nunca me faltou absolutamente nada do que eu precisava para me tornar a pessoa que eu me tornei. Então, eu tive acesso à educação, eu fui criada num lar de amor, né? Então, eu cresci uma criança feliz. E, para quem me conhece, né, a maioria de vocês me conhece, vocês sabem que eu sou muito alta, eu tenho 1,85 m, então eu passei por várias fases em que todo mundo achava que eu tinha que ser jogadora de voleibol, depois era o basquete, né, aí era o atletismo, a corrida, e é claro que eu também fui modelo, né, ou pelo menos queriam que eu fosse modelo e fazer fotografia e tudo mais, mas essa nunca foi a minha praia, na verdade, porque eu era uma menina muito introvertida, e o meu negócio era estudar. Eu sempre gostei muito de estudar e eu gostava de nadar também. Desde muito cedo eu comecei a fazer natação por um problema muito sério de bronquite e aí me apaixonei pelo esporte, por isso que eu me tornei nadadora. Em 1990 eu tive essa oportunidade incrível de participar do programa de intercâmbio de Rotary. Eu fui, na verdade, uma bolsista do nosso distrito, pelo Rotary Clube Araraquara Carmo, e aí eu fui, então, para o Oregon. Essa fotografia que vocês estão vendo aí é justamente lá na hora de passar na entrada ali para o embarque em Guarulhos, né? No aeroporto de Guarulhos. Então, em 1990, eu saí de Araraquara, sem nunca ter ido para outro lugar, exceto São Paulo, e fui para os Estados Unidos. E claro que essa experiência foi absolutamente incrível, como tantas que vocês já ouviram de intercâmbio, né? Então, vocês podem ver aí, eu era bastante engajada no meu Rotary Club, eu também joguei polo aquático e participei do time de natação da escola, né? E eu me formei como sênior, né? Como último ano da graduação lá nos Estados Unidos, com notas muito boas, o que me permitiu, então, retornar, depois de 6 meses, já ingressar na faculdade no Brasil. E na conferência distrital do nosso ano lá de intercâmbio, né, houve um concurso de discursos, e isso é uma coisa que eu gosto de mencionar, porque eu tinha muita dificuldade para falar inglês, eu era muito introvertida, muito tímida, né? E ao final daquele ano rotário, eu fui a primeira colocada no concurso de discurso do nosso distrito. Então, isso foi uma grande conquista para mim, né? Ter conseguido me expressar, me articular, e inglês ainda por cima, né? Então, o meu inglês nessa altura já era muito bom, e foi por isso que depois eu me tornei professora de inglês também. E quando eu retornei ao Brasil, como eu disse para vocês, eu terminei o ano letivo, né? 6 meses, 5 meses, e aí era a época de fazer vestibular. Eu sempre gostei muito de ciências, né? Especialmente da química, então eu prestei o vestibular de química. Então, por que eu fui fazer química? Porque eu tive inspiração, né? Eu digo que na nossa vida tudo é as mentorias e as inspirações que nós temos. E a minha inspiração inicial foi a professora Dilma, do Colégio Ieba, de Araraquara, que, infelizmente, eu não tenho uma foto para mostrar para vocês, mas ela foi a minha grande inspiração de mulher na química. E depois a Elizabeth Stuck, que é uma prima nossa, uma prima da minha mãe, né? Que é professora na Unesp em Araraquara, e a minha querida orientadora Mariana Dávalos,
que guiou os meus primeiros passos como pesquisadora, foi minha orientadora desde a época da graduação. Então, como o Délcio já leu, né, eu fiz o bacharelado em Química e também fiz um mestrado em Química. E eu coloquei aqui em vermelho para que vocês vejam, né, que eu fiz o bacharelado e o mestrado na Unesp, em Araraquara, e eu fui bolsista, né, do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, e da CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Por que eu faço questão de mencionar essas coisas? Porque essas são instituições públicas, né? E eu sempre me beneficiei do ensino público no Brasil. E é por isso que eu tenho uma dívida muito grande com o ensino público e é por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com os rumos que o nosso país está tomando também com relação ao desmonte da ciência, que é a única salvação que o nosso país pode ter para desenvolver, para ser o que a gente está para ser sempre, né? E parece que esse dia nunca chega. Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Que nós devemos zelar por essas instituições públicas de fomento à pesquisa e também as nossas universidades, porque são elas que vão fazer a diferença no nosso país. Então, aqui nós temos uma foto minha com os meus colegas lá no laboratório de Química, né? E desde muito cedo na graduação eu já comecei a pesquisa com materiais luminescentes. O que significa luminescente? Que gera luz, né? Então, materiais que geram luz. E depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. Como o Délcio também leu, durante toda a minha graduação eu tinha que trabalhar, porque eu devia ajudar em casa, né? Então, eu era professora de inglês no CCA e durante um tempo também fui professora de natação. E depois que eu terminei o meu mestrado em Química, eu recebi um convite para fazer um doutorado na física, né? Então, a gente tinha esse professor aqui, que era um colaborador nosso lá em Araraquara, professor Luiz Antônio, e como eu fiz um mestrado muito bom, ele era meu co-orientador, ele me disse, você não quer vir para a USP fazer o doutorado comigo? E aí eu falei, poxa, mas o doutorado era na física, né? E eu, desde muito cedo, aprendi que oportunidades a gente tem que agarrar, né? Quem vem de família humilde aprende isso muito cedo, né? Oportunidades você não dispensa, tá certo? Eu falei, não, vamos lá. Era um desafio, claro, mudar da química para a física, né? Porque a formação é um pouco diferente. E, de fato, foi um desafio tremendo durante aqueles 4 anos, mas eu concluí o meu doutorado em física aplicada. E aí eu já estava muito inserida no contexto da física, eu também fui bolsista da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e passei aí por essas 3 universidades importantes, a USP, a Unesp e também a UFSCar, porque quando eu terminei o doutorado, eu fiz 2 anos de pós-doutoramento, junto com o professor Eiras, a professora do Cinei Garcia, lá na UFSCar, né? E em 2006 surgiu uma oportunidade, surgiu um concurso na física para professor, né? E aí alguns colegas de lá vieram e me perguntaram, olha, vai ter esse concurso, você não tem intenção de prestar? E aí eu disse, euzinha aqui, né? Porque eles me enchiam muito o saco lá, porque eu era química, químico é cozinheiro, só mistura pozinho, mistura, né? Então, existia, assim, um certo preconceito, né? E aí, quando eu recebi esse convite, né, foi uma coisa inesperada, eu achava que eu não estava à altura absolutamente, né? Então, eu fui conversar com esse meu ex-orientador e perguntei para ele, o que você acha? Ele me disse o seguinte, eu acho que você tem que sumir da minha frente e estudar física, né, para fazer essas provas. E foi exatamente o que eu fiz. Então, durante 4 meses, eu praticamente só fiz isso, né, que era estudar intensivamente para fazer essas provas. Em 2006, então, eu me tornei professora do Instituto de Física de São Carlos, da USP, né? E depois disso, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu ganhei o primeiro projeto grande de pesquisa, uma bolsa de produtividade científica e ganhei um prêmio que era para jovens cientistas em potencial,
que é o Prêmio L'Oréal for Women in Science. Aquele foi um bom ano, porque depois de ganhar o Prêmio L'Oréal, eu também ganhei uma bolsa de estudos dessa fundação Alexander von Humboldt, de bastante prestígio aqui na Alemanha. Então, aqui nós temos umas fotos minhas recebendo o Prêmio L'Oréal, né? E aqui sempre a mais alta da turma, né, pessoal? Então, não tem jeito. Estou eu lá, essa foto aqui, na verdade, saiu na revista Caras, né? Foi a única vez que eu saí na revista Caras sobre esse prêmio da L'Oréal aqui, que acontece todo ano no Brasil, né? Em outros países também. É um prêmio, na época, $20 mil, para dar um incentivo no início da carreira, né? E pouco tempo depois de eu ter ganho esse prêmio aqui, né, eu engravidei. Então, em 2008, eu estava com um barrigão assim e tive a oportunidade, fui convidada para participar de um evento importante na Alemanha, que é o encontro de prêmios Nobel em física, que acontece na cidade de Lindau, no sul da Alemanha, né? Ocorre que esse evento aqui acontecia quando eu estava assim, prestes a dar à luz. Faltava 2 semanas de acordo com a previsão do médico, né? Então, eu lembro que eu estava aqui na Alemanha, eu fui no médico e aí expliquei para o médico e falei, puxa vida, porque eu tenho esse evento, né? Como é que eu faço? E se o neném nascer e tal? E o médico ficou olhando para mim, assim, né? Muito pragmático. O obstetra alemão, ele virou e escutou tudo que eu tinha para dizer, ele falou assim, então, agora eu vou te explicar, né? Se por um acaso você entrar em trabalho de parto, você começar a sentir as dores, você faz o seguinte, você vai até um hospital local, tá certo? Explica para eles o que está acontecendo e eles vão ser capazes de te ajudar lá, né? Então, assim, muito pragmático, né? E aí eu falei, mas o que o senhor acha? Ele falou, eu acho que você tem que ir, como não? Né? Uma oportunidade dessas não se perde. Então, eu estava assim, quase que explodindo já nesse evento, né? Foi muito interessante, mas o meu filho, Pedro, esperou ainda, chegou com 1 semana de atraso para dar tempo de eu ir para esse congresso, que era muito importante para a minha carreira. Então, aí iniciou-se uma família maravilhosa, né? E o meu primeiro filhote, o Pedro Eckert. E depois disso, outras conquistas vieram. Em 2009, eu me tornei membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, é uma categoria para jovens cientistas, né? Em 2010, eu estava morando aqui na Alemanha ainda, porque eu tinha aquela bolsa de estudos e fiquei aqui quase 3 anos. A família aumentou, porque chegou o Lucas, tá certo? E aí eu voltei para o Brasil em 2011, né? Continuei trabalhando, dando minhas aulas, fazendo pesquisa. No final de 2014, eu tive a honra de me tornar rotariana, junto ao Rotary Clube São Carlos Norte. Né? Eu conheci a Jussaíra Juste, porque ela era dentista dos meus filhos, e foi ela que me abriu as portas para o Rotary. Né? Então, ela me convidou e foi em dezembro de 2014 que eu me tornei membro do clube. E em 2015 eu fiz um outro concurso, né, para progressão na carreira, me tornei livre docente, então, que é uma etapa intermediária da carreira científica. Depois de ter tomado a posse em final de 2014, logo em 2015, o André Juste me convidou para participar da equipe de intercâmbio distrital e eu comecei a trabalhar como coordenadora de outbounds, né? E depois, no ano seguinte, eu já fui promovida a chair. Então, de 2016 a 2020, eu trabalhei como chairperson do nosso programa de intercâmbio e, atualmente, eu continuo trabalhando no programa com a incumbência de fazer a correspondência internacional, ou seja, de encontrar as vagas, as tão preciosas vagas que nós precisamos para os nossos estudantes. Esse ano já foram selecionados 22 estudantes, né? A Gabi está aí, ela pode confirmar, e agora cabe a mim tirar nos 30, né, Águida? E conseguir essas vagas aí para os nossos estudantes. Essa é a minha função. E, como eu disse para vocês, então, lá no Instituto de Física, eu faço pesquisa, dou aula, faço administração.
Esse aqui é o meu grupo de pesquisa, essa foto foi tirada há 2 semanas atrás, quando eu estive aí no Brasil, né? Então, atualmente, nós temos 18 pessoas trabalhando no grupo. Dá bastante trabalho, especialmente estando aqui na Alemanha, trabalhando nesse projeto que eu estou, né? Porque tudo tem que ser online, né? Então, eu passo bastante tempo me reunindo com os estudantes para dar a atenção que eles merecem. E o nosso foco de pesquisa, o nosso interesse são materiais que geram luz, que transformam luz, que absorvem luz, né? E sempre olhando para a geração de energia sustentável, né? Geração de energia do futuro, a mais baixo custo e com maior eficiência. Então, a gente estuda vários tipos de materiais, por exemplo, vidros, né? Os vidros são muito presentes no nosso cotidiano, vocês vão convir comigo que nós temos a aplicação de vidros nas mais diversas áreas, por exemplo, em iluminação de ambientes, né? Hoje em dia a gente não usa mais as lâmpadas fluorescentes ou as próprias lâmpadas fosforescentes, que são aquelas de tubo, elas não são muito eficientes, né? Hoje em dia, o que a gente vai passar a usar são esses painéis de iluminação, né, que são chamados de OLEDs ou LEDs, que são muito mais eficientes, consomem muito menos energia e são a iluminação do futuro. Então, é esse tipo de material que eu estudo, né? Eu também estudo materiais que são detectores de radiação de alta energia, que é nociva para o nosso corpo. Por exemplo, vocês sabem que raio-x é nocivo para o nosso corpo, né? Raios gama, radiação ultravioleta. Só que essas radiações os nossos olhos não percebem, né? Então, você pode estar num ambiente que tenha essas radiações e você não vai saber, você não consegue ouvir nem ver, porque os nossos olhos não são sensíveis a ela. Então, o que você precisa é de um material que absorva esse tipo de radiação e transforme para uma radiação que o seu olho consegue enxergar, que é o verde ou o azul, por exemplo, né? Então, esse tipo de material aqui serve para detecção dessas energias, dessas radiações de energia muito alta. Uma outra aplicação que a gente estuda, né? Se vocês olharem esse gráfico aqui, ó, basicamente o que a gente tem aqui nesse eixo é energia, tá certo? E aqui é intensidade, né? Então, se a gente olhar só para o gráfico que está em roxo aqui, ó, ele é mais ou menos a distribuição do Sol, da emissão do Sol, tá certo? Em vários comprimentos de onda aqui, em várias energias, né? E isso que vocês estão vendo em verde aqui, ó, é a região em que essas placas de silício que a gente coloca em cima da casa, né? As placas solares, tá? As placas solares absorvem, então elas absorvem essa parte verde aqui, né? Sendo que a emissão do Sol é toda essa parte roxa aqui, ó, que vai até lá, né? Então, o que que acontece? Toda essa parte aqui de energia, ela é perdida, porque a placa solar lá em cima da sua casa, ela só absorve essa parte aqui, tá? Ela também não absorve muito aqui nessa região de alta energia. Então, o que a gente faz é desenvolver vidros que possam absorver essa parte aqui do espectro solar e converter essa energia para jogar aqui nessa região em que a placa solar vai conseguir aproveitar. Então, eu associo o meu vidro com a placa solar, né? E aí eu consigo aumentar a captação da energia solar em várias regiões de energia. Então, esse é o tipo de coisa que a gente estuda. E essa pesquisa em vidros e vidros óticos, em particular, ela é muito difundida no mundo, mas no Brasil ainda não há tantos grupos de pesquisa fazendo isso, né? Então, para a gente foi uma honra muito grande poder participar, porque esse ano aqui é o Ano Internacional do Vidro, né? Então, esse ano, as Nações Unidas, né, declarou como sendo o ano internacional em que a gente celebra todas as benesses que o vidro trouxe para a sociedade moderna. E vejam que eu estou falando aqui só dos vidros óticos, mas, gente, vidro está em arquitetura, está na sua cozinha, no seu cooktop, na sua panela, né?
está lá no consultório dentário, no consultório médico, através dos lasers e tudo mais, né? Então, os vidros eles estão presentes na nossa vida em tudo, né? Então, o que aconteceu? Recentemente, né, nós fomos convidados para fazer uma palestra lá na sede das Nações Unidas, em Genebra. Eu tive essa honra de ser convidada para falar sobre a ciência do vidro no Brasil. Então, eu fiz um apanhado de tudo que é feito no Brasil, não só da minha pesquisa, e fui lá apresentar, então, em Genebra. Essa foi uma festa muito bonita, foi muito bacana isso aqui, né? E eu fui essa pessoa convidada porque nós fazemos parte de um centro de pesquisa em vidros lá em São Carlos. Mas não é só vidros que eu trabalho, eu também trabalho com nanopartículas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre nanopartículas, né? São partículas muito pequenininhas, mais fininhas do que o seu fio de cabelo, tá certo? Você não consegue ver, para enxergar essas partículas precisa de um microscópio, né? Mas essas partículas também são luminescentes, elas também geram luz, como vocês podem ver aqui nessas fotografias que eu coloquei. E para que servem essas partículas? Elas servem, por exemplo, para a gente fazer bioimageamento, né? Então, se eu coloco aqui as partículas com uma dada molécula na superfície, essa molécula se liga a um tumor no ratinho, tá certo? As partículas só vão se ligar naquela região que tem o tumor, e aí eu consigo ver, através do brilho, da propriedade de emitir luz, eu consigo fazer aquilo que a gente chama de bioimagem, né? Então, é a imagem, através de luz, de um tecido biológico. Eu também posso fazer dispositivos luminescentes, como esses aqui, eu posso fazer sensores, e a gente pode fazer uma coisa interessante que chama-se terapia fotodinâmica. Vocês já ouviram falar disso ou não? Basicamente é o seguinte, olha, a gente injeta aqui no paciente um fotossensibilizador, né? Posso ter essas partículas aí que vão lá e se acumulam no tumor que o cara tem, por exemplo, tá? Então, as partículas se concentram lá no tumor e aí eu faço luz incidir sobre aquela região. Quando a luz incide, essas partículas aqui, elas geram umas espécies reativas que fazem com que o tumor morra. Ou seja, essas partículas destroem a célula cancerígena quando eu coloco luz e elas absorvem essa luz. Isso aqui é terapia fotodinâmica. Não serve só para tumores cancerígenos, né? Ela serve também para eliminar bactérias patogênicas, né? Então, a gente sabe que um problema muito sério no mundo hoje, inclusive Rotary se preocupa muito com isso, é qualidade da água. E o problema da qualidade da água são as bactérias multiresistentes a drogas como antibióticos, hormônios e tudo mais, né? Essas bactérias que estavam na água naturalmente, elas vão sendo expostas a esses rejeitos da indústria farmacêutica e até dos remédios que nós tomamos, né? Porque a gente urina e isso também vai para os efluentes, e essas bactérias vão se tornando cada vez mais resistentes, né? Tanto é que a indústria farmacêutica não para de fazer antibióticos novos. E aí, mais antibiótico, mais contaminação do meio ambiente, mais bactérias superpoderosas e resistentes, né? Então, a terapia fotodinâmica é uma maneira também de tratar infecções por esse tipo de bactéria. Então, deu para ter uma ideia de que a gente está interessado não somente em aplicações tecnológicas, mas também em áreas da saúde, né? E quando eu falo sobre pesquisa e a minha trajetória, tem muita gente que me pergunta, mas, Andréa, você trabalha numa área em que há poucas mulheres, não há muitas mulheres trabalhando em física, em materiais, né? Você já sentiu preconceitos ou já foi estereotipada, esse tipo de coisa? Eu digo que, de novo, sou uma pessoa privilegiada porque eu não fui vítima, assim, de preconceito aberto, né, declarado, mas sempre existe um preconceito velado,
que a gente precisa combater, inclusive trabalhar para aumentar o número de mulheres nas ciências. Então, esse aqui, para vocês terem uma ideia, é o panorama global. As mulheres constituem cerca de 28% do total de pesquisadores no mundo. Mas sabe o que é mais interessante? Se você olhar ali em nível de graduação, ou seja, da universidade, elas, na verdade, são maioria. E não é só nas ciências. Nos vários cursos, as mulheres entram mais na universidade do que os homens, né? Então, elas são cerca de 53% em áreas de ciências. Mas aí, o que acontece? Quando começa a subir na carreira, quando vem lá o mestrado, o doutorado, esse número começa a cair, né? E quando a gente pega aqui, ó, pesquisadoras mulheres, a gente cai para 28%. Então, daquelas 53 moças que entraram na universidade, 28% se tornam pesquisadoras. E o que acontece aqui? Quem é que explica? Né? O que acontece nesse caminho aqui que os homens conseguem continuar sua carreira e as mulheres vão desistindo, tá? A maioria das mulheres está em áreas biológicas, farmacêuticas e de enfermagem, e há uma presença muito menor em engenharias, matemática e essas ciências naturais como a química e a física e a matemática, né? Um número muito menor de prêmios Nobel, por exemplo, em física nós temos aí 4 mulheres em 216, em química nós temos essa relação e assim por diante. Uma exceção, vocês já devem ter ouvido falar da Madame Marie Curie, que na verdade é uma mulher extraordinária, que venceu 2 prêmios Nobel, um em química e um em física, como se não bastasse um, foram 2, né? E as mulheres também são subrepresentadas no quesito de inovação. Elas compõem somente 14% das inventoras do mundo. Então, esse gráfico aqui, ó, fica fácil da gente ver a discrepância entre prêmios Nobel concedidos a mulheres e homens. Em física, olha só, pessoal, 212, né? O prêmio Nobel ele foi instituído em 1901, tá certo? Então, aqui, ó, 212 homens em física já ganharam o Nobel e somente 4 mulheres. Em medicina, a relação é 12 para 210, em química, 7 para 179 e assim por diante. Tá? Essas são as áreas em que nós temos prêmio Nobel. Na verdade, são tão poucas mulheres que ganharam prêmio Nobel em química e física que elas cabem todas num slide só. Dá uma olhada aqui, ó. Né? Então, aqui nós temos as premiadas em física, Marie Curie, a Maria Goeppert Mayer, a Donna Strickland e a Andrea Ghez, que foram recentes, e aqui as laureadas da química. 2020 foi um ano bom para as mulheres, porque nós tivemos essas 2 pesquisadoras aqui que foram premiadas, né, por conta daquela técnica que chamam de CRISPR, que elas conseguem cortar as hélices, os trechos de DNA, né, e fazer manipulação daquelas 2 fitinhas do DNA, né, através dessa técnica chamada CRISPR. E por que será que acontece isso, né? Será que as mulheres não gostam? Será que elas não querem ganhar prêmio Nobel? Será que elas não trabalham o suficiente, né? Ou será que elas não têm competência? E o que a gente observa, né, é que elas fazem pesquisa de qualidade e o número poderia ser muito maior, mas o que acontece muitas vezes é que elas são inviabilizadas por seus companheiros homens, né? Os seus colaboradores que trabalham junto, homens. Então, isso é muito comum. Se vocês não assistiram, eu recomendo esse exemplo bem característico aqui, é um filme chamado Hidden Figures, né? Estrelas Além do Tempo, que explica direitinho isso que a gente chama na academia de efeito Matilda, que é a invisibilização das mulheres em favor dos homens que trabalham com elas, né? Então, talvez algumas das mulheres presentes aqui já tenham passado por esse tipo de experiência, né, em que você dá as ideias, você faz o trabalho, mas quem leva o crédito, às vezes, é
um colega homem, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de efeito Matilda. Agora, vamos analisar, então, por que as mulheres não estão em maior número nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Será que as mulheres são diferentes biologicamente e, por isso, elas não conseguem trabalhar nessas áreas? Será que elas têm inaptidão? Ou elas são menos agressivas, menos competitivas por natureza, ou talvez elas não tenham estrutura psicológica, ou qual é o problema, né? Ou será que nós estamos falando de cultura, imposições sociais, né? Aquela coisa de dizerem para a mulher o que mulher pode, o que mulher não pode. Ou falta de estímulo quando elas ainda são meninas. Vai ver que elas não têm exemplos de mulheres bem-sucedidas para seguirem. Elas talvez não tenham reconhecimento, exista preconceito entre os pares, ou elas têm dificuldade em conciliar as demandas da profissão com da família. Será que elas não são sobrecarregadas por acúmulos de função? Ter que cuidar da casa, do marido, do bebê, né? E mais da carreira? Seja lá o que vocês pensem sobre isso, uma coisa é fato. Não há mulheres em número suficiente em cargos de decisão de política de ciência e tecnologia. E, por isso, as organizações tendem a não propiciar o avanço profissional do sexo feminino, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, no Brasil, vamos olhar aqui o Brasil, como é que é o nosso cenário? Olha, azul aqui corresponde a mulheres, de propósito, para a gente se acostumar a pensar em azul para mulheres. E rosa corresponde aos homens, tá certo? Então, quando a gente pega aqui em nível de graduação, significa universidade. As mulheres são maioria, 57%, tá? E os homens são 43%. Aí vamos progredir na carreira, então. Ó. Quando a gente chega aqui, nível de mestrado, doutorado, eu já tive uma inversão aqui, estão vendo? Então, agora o número de mulheres começou a cair, ó, como eu mostrei para vocês aquele cano que vaza lá atrás, né? Então, vamos. Aqui nós temos coordenadores de curso, aqui nós temos coordenadores da CAPES, do CNPq, que são as agências federal de fomento, tá certo? Aqui nós temos bolsas de pesquisa, presidentes da Sociedade Brasileira de Pesquisa pelo Progresso da Ciência, já vai caindo, né? Presidente da CAPES e assim por diante, Ministério da Educação, pronto, caiu a zero. Nunca tivemos uma mulher no Ministério da Educação. Nunca tivemos uma presidente da Academia Brasileira de Ciências. Nunca tivemos uma presidente do CNPq, que é a maior agência de fomento à pesquisa no Brasil. E também nunca tivemos uma ministra de Ciência e Tecnologia. Né? Então, nós temos aqui 100% homens e aqui zero mulher. E o que isso significa? Se as mulheres não galgam essas posições, como é que nós podemos dar exemplos para as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas crianças meninas? Né? Então, se a gente não propiciar o avanço profissional das mulheres, nós não temos exemplos para as meninas. Isso é muito importante. Rotary também está muito preocupado com o empoderamento das meninas. E nós temos que olhar para isso. Né? Não basta você incentivar as meninas se você não dá condições para as mães terem as suas carreiras, seja lá o que elas escolham fazer, se for de escolha delas, né? Então, eu não estou nem falando aí da falta de diversidade de raças e etnias, áreas geográficas, tá certo? Se a gente for olhar para isso, vocês vão ver que é brutal a disparidade da participação da mulher, não só nas ciências, mas em todas as áreas profissionais no nosso país e no mundo também. Se a gente olhar aqui para a Academia Brasileira de Ciências, né, nós vemos aí claramente que o gênero feminino é subrepresentado em todas as áreas, surpreendentemente até em ciências biológicas e sociais e da saúde, em que normalmente as mulheres estão em maior número. Se a gente olhar para a USP, que é a minha universidade, né, a USP foi fundada em 1934, tá certo?
Até hoje, nós tivemos somente uma reitora mulher, professora Sueli Vilela, de Ribeirão Preto, né? Então, ela foi a única reitora. Agora nós temos a Maria Arminda, vice-reitora, então já é um progresso, mas ainda precisamos melhorar muito. E o que a gente aprende, né, lendo a literatura, estudando, se informando sobre essa questão estrutural da falta de participação feminina nas ciências? Uma coisa que a gente aprende é que existe uma coisa chamada estereótipo de gênero, né? E isso é sedimentado muito cedo para as crianças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a educação que nós damos para as crianças. Tá? Esse aqui é um experimento muito interessante que foi publicado na revista Science, que é uma revista de muito prestígio, que é o seguinte: eles descreveram, pegaram uma turminha de 5 a 6 anos, e descreveram para essa turminha uma pessoa muito bem-sucedida, né? E não disseram se era homem ou mulher. E aí perguntaram para as crianças de 5 anos, depois que descreveram, a pessoa é muito bem-sucedida, ela fez isso, ela, né? Deram várias características, e aí perguntaram, você acha que essa pessoa é um homem ou uma mulher? E as crianças de 5 anos respondiam que era um homem ou uma mulher, dependendo do gênero delas. Então, as meninas diziam, é uma mulher, e os meninos diziam, é um homem, tá certo? E aí eles fizeram o mesmo experimento numa classe com 7 anos de idade. E o que vocês acham que foi o resultado? A maioria das crianças disseram, é um homem. Né? E o que esse experimento mostra, então? Que a autoconfiança das meninas muda muito cedo. Em torno dos 6, 7 anos de idade, as meninas já tendem a achar que os meninos são mais inteligentes, né? Isso é o que a gente chama de estereótipo de gênero, e a partir disso, então, é que emerge aquela coisa de dizer que os meninos são inteligentes e as mulheres são esforçadas, né? Então, as mulheres são esforçadas, as mulheres trabalham muito, e os meninos não, eles são naturalmente inteligentes, né? Então, essa é uma diferença estrutural. Bom, eu não vou falar sobre os vídeos, mas para vocês terem uma ideia, esse é um problema tão sério. Todo mundo conhece essa empresa chamada Lego, né? Tá certo? Lego é uma das maiores empresas de brinquedos do mundo. Então, a Lego reconhece esse tipo de problema do estereótipo de gênero e ela se comprometeu até o final de 2022, a acabar com a discriminação de gênero nos seus brinquedos. Então, o que acontece? A gente trabalha tanto para convencer as meninas que é legal brincar de Lego, para elas desenvolverem as habilidades de arquitetura, de engenharia, de pensamento lógico que os meninos normalmente têm, né? Mas os meninos foram entrevistados nessa pesquisa aqui da Lego, né? E 71% dos meninos disseram que eles tinham medo de que as outras crianças tirassem o sarro deles, né? Rissem deles, se eles estivessem brincando com brinquedos de meninas, né? Então, vejam só, a gente tenta convencer as meninas a brincar de carrinho, mas ninguém tem coragem de dar uma boneca para um menino, né? Então, o compromisso da Lego é eliminar esse tipo de coisa e fazer brinquedos para todas as crianças, né? Eu acho isso muito válido, né? Que a gente comece a fazer brinquedos que todas as crianças possam brincar. E aí, se o menino quiser brincar de boneca e a menina quiser brincar de carrinho, certo? Muito bem. Esse aqui é um outro experimento interessante também, que fala de preconceito e viés acadêmico, né? É muito interessante porque eles fizeram um currículo, tá certo? Colocaram lá diversas características num currículo, e aí distribuíram esses currículos numa universidade e pediram para alguns professores fazerem uma avaliação do currículo e julgarem se essa pessoa era competente, se ela merecia ser contratada, se ela merecia receber mentoria e, principalmente, qual o salário que a pessoa merecia. Ocorre que
metade dos currículos tinham o nome John. A outra metade levava o nome Jenny. Mas era o mesmo currículo. Tá certo? Então, era o mesmo currículo, só colocaram o nome John em metade dele e Jennifer na outra metade. E distribuíram. E pediram para os professores, olha, por favor, avalie se essa pessoa é competente, né? Se a gente deve contratar, se deve ter mentoria e o salário que merece. Eu acho que eu não preciso nem falar para vocês do resultado, né? Basta vocês olharem aí. Tá certo? Então, os currículos que levavam o nome Jennifer, invariavelmente, foram analisados com notas mais baixas do que os currículos que levavam o nome John. Esse é um outro estudo importante, né, que serviu de referência para esse problema do viés acadêmico, que às vezes é um preconceito que já existe até entre as mulheres acadêmicas. É um problema. Todo mundo diz que as pessoas sempre têm um telhado de vidro, né? Fala assim, todo mundo tem um telhado de vidro, né? Eu diria para vocês que as mulheres, elas têm um telhado de vidro e um solo pegajoso, tá certo? E durante esses anos de pandemia que nós enfrentamos, vocês ficariam surpresos de ver as estatísticas de como caiu a produção científica das mulheres por conta da pandemia. E se a gente olhar a produção dos homens, quase não mudou. Ao contrário, até melhorou, porque agora eles podem ficar em casa, trabalhar online e renderam até mais. Enquanto que as mulheres, durante a pandemia, tiveram que cuidar não só da escolaridade dos filhos, em geral, né? Dos afazeres domésticos, da alimentação da família, da limpeza da casa e mais dos idosos, que a gente sabe que teve muito idoso que ficou doente durante a pandemia, né? Muita gente que perdeu a vida, e quem mais se compromete com os cuidados são as mulheres, né? É claro que nós temos que olhar com cuidado para isso, ninguém está dizendo aqui que os homens não participam, que são todos os homens, mas esse é um panorama global, né, pessoal? E aí, o que é que a gente faz sobre isso? E será que precisamos fazer alguma coisa? Eu espero que vocês concordem comigo que sim. Existem vários estudos que mostram como a diversidade nos torna mais inteligentes, né? Porque homens e mulheres, e seja lá qual for o gênero, as pessoas têm visões de mundo diferentes. Então, quanto mais diverso o grupo, mais inteligente e produtivo ele se torna. Existem vários estudos que mostram isso, né? Inclusive em ciência, mas não só em ciência, em fundos econômicos também. Nós temos aqui esse levantamento da McKinsey, que diz que fundos geridos por mulheres rendem mais do que aqueles por gestores homens, pelo menos nesses fundos que eles investigaram aqui, que eles avaliaram aqui, né? Existem estudos também que tratam de inteligência coletiva e desempenho de grupo, em que a diversidade sempre resulta nas melhores marcas econômicas de riqueza e progresso da sociedade. O que a gente precisa fazer é começar muito cedo. Então, vocês devem pensar em como a gente tem educado as nossas meninas e também os nossos meninos, né? Então, a gente precisa combater e eliminar estereótipos de gênero, encorajar a exposição e inclusão das meninas nas ciências, bem como educar os meninos para apoiá-las e para promover a inclusão. Eu adoro a maneira como o Délcio se refere à Águida e como ele fala, né, sobre estimular essa mulher aqui a ser o melhor que ela pode ser. Eu adoro isso, que é exatamente isso que a gente precisa, né? Existe um programa no Brasil chamado Eles por Elas, que eu acho sensacional, né? Então, são eles, os homens, né, se levantando por elas. Não só elas lutando por elas, mas eles também, né? Essa aqui é uma iniciativa muito bacana dessa empresa Mattel de brinquedos. Eles fizeram, não são bem Barbies, né, mas são cientistas, as bonecas cientistas. Então, nós temos aqui, por exemplo, aquela moça que ajudou a codificar o Covid, né, a decodificar o vírus e tudo mais. Então, nós temos várias cientistas aqui atuais
e essas bonecas, então, foram lançadas em edição limitada, né? E isso aqui foi um sucesso total, porque as meninas ficaram loucas e todo mundo queria comprar isso aqui. Então, a gente precisa de mais iniciativas desse tipo aqui. Nós temos que tornar visíveis modelos de sucesso profissional feminino. E tem essa pessoa aqui, chamada Reshma Saujani, ela é a presidente de uma organização não governamental chamada Girls Who Code, que ensina as meninas a fazer programação em informática. E ela diz o seguinte: temos que educar nossas meninas para serem corajosas e não perfeitas, né? Porque muitas vezes o que ocorre é que as meninas são educadas para evitar situações de riscos, para serem perfeitinhas, arrumadinhas, cheirosinhas, bonitinhas, né? Veja o que acontece quando você está na estrada e a sua menina precisa fazer pipi e o seu menino precisa fazer pipi. Como é que você lida com isso, né? A menina, você diz, ai, não aguenta que nós vamos chegar daqui, sei lá quanto tempo, e a coitada fica lá se espremendo. E o menino, você fala, opa, peraí, já sai do carro, vai ali no matinho, né? Então, é uma maneira, assim, é um exemplo cru, mas ele mostra bem a diferença na educação. Então, as meninas são criadas para serem perfeitinhas, e os meninos são criados para assumirem riscos, né? Para desafiarem. Então, essa é a diferença, e a Reshma Saujani diz exatamente isso, né? Então, essa diferença na educação faz com que nós desperdicemos metade da força de trabalho e intelecto mundial pela maneira diferente como nós as educamos. Isso aqui é um documentário muitíssimo interessante, recomendo para quem tiver interesse, é chamado de Not the Science Type. Ele conta a história de várias mulheres cientistas aqui brilhantes, uma delas é muito jovem, é uma inventora americana. Se vocês tiverem um tempinho no final de semana, assistam, tem na Netflix, e é muito interessante esse documentário. Eu, para falar a verdade para vocês, comecei a me interessar e perceber a importância desse assunto quando eu participei, lá em 2019, antes eu tinha tido alguma exposição, mas em 2019 eu participei no Cairo, no Egito, dessa conferência chamada World Forum for Women in Science Without Borders, né? Então, é o Fórum de Mulheres na Ciência Sem Fronteiras, e aí eu participei dessa conferência em 2019. Em 2021, a gente organizou a conferência, em 2020, no Rio de Janeiro, e no ano que vem eu vou participar da organização dessa conferência na Itália também. Então, é uma conferência dedicada a promover as mulheres cientistas do mundo todo. Isso aqui foi uma coisa lindíssima, né? Porque a gente tinha lá cientistas da África, da Suécia, do Congo, do Egito, da Arábia Saudita. Realmente é uma coisa sensacional. Tem tudo a ver com Rotary e eu adoro essa diversidade. Então, essa aqui é a minha mensagem, né? Que, claro que eu estou falando de uma perspectiva muito específica das mulheres nas ciências, mas tudo que eu digo aqui vale para as mulheres em todas as áreas. E como é necessário nós, em Rotary, também nos preocuparmos com isso, né? Principalmente no tocante ao empoderamento das meninas. Então, é aí que nós devemos começar. E aqui, então, eu aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês essa pessoa sensacional, que eu tenho o privilégio de chamar de marido desde o final do ano passado. O Burkhard, alguns de vocês já o conhecem, porque ele já esteve no nosso distrito, né? Então, para quem não sabe, ele é o responsável pelo programa de intercâmbio aqui na Alemanha, ele é nosso parceiro em intercâmbio, né? Continua trabalhando junto com a gente, tá? Então, essa é uma oportunidade de dizer para vocês que vocês vão adorar, ele está com vergonha aqui, está me olhando, vão adorar conhecê-lo pessoalmente, né? Eu quero agradecer, então, essa nova família que nós estamos construindo, os nossos filhos, o Pedro, o Lucas, né? A Pia e a Clara, aos nossos pais que estão aqui presentes também, e agradeço a vocês, muito obrigada
pela oportunidade e por terem a paciência de ouvir aí tudo que eu tinha para falar. Obrigada, presidente. Gente, eu posso contar uma verdade? Vocês sabem que eu sou de verdade, né? Eu não conhecia a história da Andréia, e aí eu comecei a reunião dizendo que a gente é fã dela, né, Delza? Sim. E agora, Delza? Nós somos muito mais. Muito mais. Que gracinha! E assim, e como eu tratei assim na hora que eu fui falar e agradecer você, Andréia, eu não conhecia a sua trajetória, não conhecia a sua história, e falei exatamente isso, né? Que às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, ela deu muita sorte, e aí a gente olha para a sua história e vê que você foi uma mulher que foi lá e fez acontecer. Então, isso só me deixa ainda mais sua fã, né? E dizer que, para nós, é sem dúvida nenhuma um orgulho ter uma mulher como você aqui com a gente, né? E eu tenho certeza que todas nós, mulheres desse clube, nos sentimos, assim, engrandecidas com a sua palestra. Governador, eu acho que você não pode perder a oportunidade, porque essa minha companheira, gente, ela tem que... Aliás, eu quero até comentar, a Carla, do José Francisco, Andréia, ela é nossa sócia honorária. Ah, que legal, eu tinha visto. E aí eu falei assim para ela, puxa vida, né? Você está perdendo uma grande palestra. Ela falou assim, eu não queria perder, mas o voo do José Francisco vai atrasar, ia chegar às 6h30, mas esse é Brasil, né? Vai chegar só às 8h da noite. Então, ela está tomando um chá de cadeira no aeroporto e não conseguiu entrar. Então, acho que a gente não pode perder essa oportunidade de você contar mais isso. Então, assim, muito obrigada e parabéns, porque você merece. Obrigada a você, Águida. Obrigada pela oportunidade. Lindo demais, né, Deus? Muito bom. Bom, Andréia, eu queria, antes de passar a palavra para a Gabriele, que levantou a mão ali, vamos abrir para ela. Alguém mais, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Já estamos no alto horário aqui para a Andréia, especialmente lá, já vai alto aqui a noite para vocês, né? Mas 5 minutinhos a gente já encerra, Andréia. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, abre lá, né? Deixa eu abrir para a Gabriele primeiro. Gabriele, pode falar, querida. Boa noite. Boa noite, Adalto. Boa noite, Águida, Délzio, Fábio, todo mundo que está aqui. Só para vocês terem uma noção dessa pessoa maravilhosa que eu tenho. Eu sou a fã número 0. Eu sou a fã número 0. Então, eu sou até... Ai, não sou amor. Te amo, viu? Além de... Eu também te amo muito. Andréia é inspiração, Andréia é essa pessoa maravilhosa e de uma humildade, de um coração enorme, que vocês não têm noção. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Andréia a fundo. Então, além de ser tudo isso aí que ela falou, que vocês leram no currículo, ela é sensacional. Ela é ótima em tudo que ela faz. Então, eu tenho certeza que se ela escolher o clube de vocês, vai ser um ganho tremendo. E tirem proveito disso, porque tudo que ela faz com perfeição. Ela é ela é foda. É isso que ela é foda. Mas isso é porque eu não contei os defeitos. Não, os defeitos a gente não conta, porque o Burke está presente. E aí... aí eu não aceito devolução. Eu não aceito devolução. Aguenta aí. E eu tô sentindo muita falta dela aqui. A gente sempre conversa. E foi um presente, mais um presente que eu tive dentro do Rotary. Foi poder trabalhar com ela e crescer junto com ela. Obrigada. Ai, que gracinha. Legal, Gabi. Obrigado, eu não sei nem o que dizer. Ela é uma fofa, né? Bom, nosso companheiro José Aurélio também levantou a mão. Fica à vontade, José Aurélio.
primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho certeza, né, que a trajetória da Andrea no E-Clube aí vai ser um sucesso, como tem sido toda a trajetória dela de vida e profissional, né? E então quero parabenizar tanto o clube quanto a Andrea pela participação aí. E tô me segurando aqui, que eu estou me coçando, né? Porque eu gostaria de fazer uma série de perguntas aqui, eu acho que o tempo está muito já alongado, né? Então, e provavelmente para ela, inclusive também para eles aí que estão participando Não na se Alemanha, preocupa, Zé. o horário está adiantado, né? Então, eu queria fazer só uma perguntinha, assim, meio em termos de advogado do diabo, né? Não que eu conteste qualquer coisa que você apresentou aí, né? Eu acho que realmente tem uma série de coisas que precisam ser corrigidas nessa questão do empoderamento da mulher, mas, assim, só uma perguntinha bastante simples, né? Ou um questionamento. Como você apresentou várias estatísticas e dados, né, que são coletados vamos dizer, da elite pensante, né, e não só do Brasil, o que me pareceu foi isso. Esses dados, eles permanecem na ciência de uma forma geral, né? Então, dá para se concluir que esse posicionamento do homem extremamente machista e preconceituoso, ele se dá nesses níveis aí, quer dizer, porque a gente percebe isso, que cai, né, a participação, por exemplo, se até a graduação, a mulher é maioria, depois ela começa a cair, né? E aí isso é consequência pelo que eu pude entender, de um posicionamento extremamente machista e preconceituoso dos homens que dominam essa coisa, né? E só assim, só para pontuar mais alguma coisa, aquela questão do currículo de John e Jennifer lá, né? Isso foi analisado também por mulheres para dar Também esse por resultado? mulheres. Isso é que é chocante, né? Isso também por mulheres. Mas eu acho, viu, Zé Aurélio, que o problema como dizem em português, né? O furo é mais embaixo, tá certo? Eu não diria que os homens só são machistas, eu não diria que o problema é só esse, mas é cultural, é a maneira como a nossa sociedade é estruturada, né? Desde antes de Cristo é assim. A mulher, tradicionalmente, ela é responsável por maior parte dos serviços domésticos, dos cuidados com a família. Então, o cara pode ser maravilhoso, mas se a sociedade não der condições para ela, fica difícil, né? Então, o que acontece? Por que elas são maioria na graduação, na universidade, e depois elas vão diminuindo, elas vão desistindo? Porque mulher engravida, durante a gravidez tem uma época que a gente não tem o mesmo desempenho, né? A gente, depois que o bebê nasce, a mulher dorme pouco. Então, tudo isso vai contribuindo, sabe? Aí às vezes não tem condições de pagar um jardim de infância, ou não tem acesso, então tem que ficar em casa. Então, aí ela vai desistindo. Então, veja, é da natureza da mulher. Ninguém aqui está pedindo para as mulheres serem iguais aos homens. Nós não somos iguais aos homens, absolutamente, porque haveríamos de ser. É o complementar que é o interessante. Nós não queremos todo mundo igual na sociedade. O que as mulheres precisam são de oportunidades. Elas precisam ter condições de competir de igual para igual. O que não dá é para ela fazer todo o monte que ela faz em casa e ainda mais ter carreira, igual aos homens. Não vai ter nunca, tá certo? É por isso que elas vão desistindo. Então, elas casam, elas têm filhos, elas têm que cuidar da família, né? Quantas mulheres... Eu sou uma mulher privilegiada, porque eu tive um marido sensacional. Hoje ele é um ex-marido sensacional. Nós somos muito amigos, ele é o meu melhor amigo, me apoia, trabalha junto comigo, me ajudou a cuidar dos filhos igualmente, né?
fez tudo que tinha que fazer. Tinha dia que eu punha o bebê no colo dele e falava, olha, hoje é com você, porque eu preciso terminar isso aqui. Então, eu sou uma mulher de sorte, mas quantas têm isso? Né? Eu tive babá, eu tive mãe que me ajudou. Quantas não têm condições? Quantas que querem trabalhar e não podem, porque tem que ficar com a criança, não tem condição de ter uma babá, não tem condição de pagar uma escolinha e coisas desse tipo. Então, o problema é estrutural, né? O marido pode ser a coisa mais fofa do mundo, pode apoiar, pode querer fazer pela sua mulher, mas se ela não tiver infraestrutura, é um problema. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que começar uma mudança estrutural e começar pelas crianças, né? Para educar as gerações vindouras de uma maneira diferente. É isso, Zé. Tá. Assim, Só uma me observação permita- sobre isso também. Uma observação que eu faço sobre isso também, além disso, né, André, que você colocou, tem homens que apoiam e tudo mais, mas tem homens que não apoiam, né? Que ele acha que a mulher é ela que tem que tomar conta, é ela que tem que dar conta do filho, é ela que tem que dar conta da casa, e etc., né? Mas, sem dúvida nenhuma, além de ser isso estrutural, como você disse, tem também, por exemplo, tem uma questão muito, muito recente na minha família, uma sobrinha minha, ela engravidou, e ela é médica, e ela tinha um contrato de trabalho, né? E ela estava prestando serviço. E aí mudaram a regra e falaram, olha, uma gestante não pode mais trabalhar por causa da Covid. E ela teve que ficar afastada, então ela tinha que ficar online, né? E aí o que aconteceu? Eles simplesmente mandaram ela embora. Aí eu falei para ela, mas você está grávida, você não pode se mandar. Ela falou, pior que pode, porque tem um contrato só, eu não tenho... Eu falei, gente, mas isso não pode, né? Uma mãe. Então, o que acontece? Aí como ela colocou e falou assim, olha, eu gostaria que vocês me dissessem por que eu estou sendo demitida. Aí pedi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando deu 30 dias, o que eles fizeram? Eles recontrataram ela. Porque eles sabiam que eles estavam errados. Mas aí a mulher também, não é só uma questão também dessa estrutura, que ela não tem condição, André, mas às vezes as pessoas pensam assim, eu vou contratar a mulher pode engravidar, depois ela vai ficar afastada, nossa, isso vai dar um custo. Então, é uma questão também que precisa de mudar uma visão também do empresário, né? Sem dúvida. Que é o que você falou, indústria, né? E aí, por exemplo, eu trabalho numa empresa que hoje nós somos, a maioria são mulheres e a minoria são os homens, né? Então, assim, aliás, está o nosso companheiro Eliezer aqui, que é o meu patrão, né? E que tem essa visão de dar oportunidade, é a área de tecnologia. Então, assim, é uma oportunidade. E a mulher, gente, ela tem tanto jeito, né? Que você estava falando da mulher na área financeira. Quando que foi possível pensar há 30 anos atrás ou 20 anos atrás uma mulher na área financeira? Eu penso que nós já avançamos muito, mas a gente tem que continuar, e é isso aí que você disse. Eu acho que é uma honra mesmo a gente ter pessoas representando mulher, você representando a gente na ciência. Eu acho isso fantástico, né? E dar parabéns para você mesmo e para todas as mulheres que estão aqui, viu? Sintam-se todas homenageadas na pessoa da Andréia, porque eu acho que nós estamos sendo muito, essa reunião está sendo linda para fechar com chave de ouro o mês internacional das mulheres, né, Deus? Perfeito, excelente. A mulher tem um papel na sociedade, Águida, que as pessoas não percebem, né? As mulheres são responsáveis pela perpetuação da humanidade. Então, a elas deveria ser dada toda a condição de sucesso do mundo, porque a humanidade depende das mulheres, tá certo? Então, os filhos que as mulheres geram, eles não são só de responsabilidade das mulheres, é toda a humanidade que é responsável por essas crianças, porque é o que garante a nossa sobrevivência, né?
Então, por Verdade. exemplo, em sociedades como a Alemanha aqui, no Brasil a gente ainda tem condições de ter babá, de ter escolinha, isso e aquilo. Aqui na Alemanha é muito difícil isso. Então, eu conheço muitas mulheres que abdicam da carreira porque escolhem ter família. Por que as mulheres são forçadas a fazer essas escolhas, né? Por que não são dadas a elas condições de perseguirem todos os seus sonhos? Os filhos não são só de responsabilidade das mulheres. Então, quando a gente perceber e realizar isso, aí a humanidade, aí a sociedade muda. Verdade. E é bom saber que não é só no Brasil, né? É um problema estrutural mundial, global. né? É. Muito bem. José Aurélio, levantou a mão, pode falar novamente. José Aurélio, levantou a mão? Tem que abrir o microfone. Pode abrir o microfone. Está fechado, tá. Só me permitam fazer uma autodefesa aqui, porque talvez a maioria não conheça, mas a Andréa conhece. Eu tenho 2 filhas, né? Sim, lindas. E por várias vezes, obrigado, e por várias vezes eu passei por essa situação que ela citou aí, do pipi, né? E muitas das vezes, eu tinha esse cuidado, não é que eu não permitia, mas eu tinha esse cuidado. Olha, vamos escolher um local mais adequado, porque a mulher fica mais exposta, né? No caso de uma emergência desse tipo. Então, muitas das vezes, eu tive essa atitude, ó, se aguenta um pouquinho aqui, porque eu quero escolher um lugar mais seguro para você, né? Então, era isso. Obrigado. Tá certo, Zé. Era só para ilustrar. Tem que cuidar, é isso aí. Tem que cuidar. Exatamente. Bom, eu Acho quero que a fazer um pequeno Giovana- comentário. Pode falar, Andréia. Não, acho que é a Giovana. Ah, cadê? Eu queria só Opa! fazer um... Tudo bem? André, excelente sua palestra, adorei, me senti nela, me senti Obrigada, representadíssima. querida. Fiquei muito feliz de termos mulheres assim, com esse pensamento e trabalhando para mudar isso, né? Que é um grande importância, né? Porque às vezes muita gente tem a consciência, né? Nós temos a consciência e a gente às vezes não faz nada para mudar isso, né? Então é importante ter mulheres e homens na sociedade que lutem por conta disso. E eu estava fazendo um pensamento aqui, analisando algumas coisas que você falou, que hoje, né, atualmente, eu não sei se isso é geral ou não, mas eu vejo isso próximo, que assim, em detrimento dessa situação, que às vezes a mulher tem que escolher, né? Olha, eu tenho uma carreira ou eu vou ser mãe, ser família e tudo. Na minha geração, a gente começou a fazer essas escolhas, né? Não, eu vou ter filho mais tarde. E vou ter uma carreira e depois vou ter filhos, ok. Agora, uma coisa que eu tenho visto já nas gerações mais novas, que aí eu não sei se isso é preocupante ou não, se isso vai prosseguir ou não, é que as mulheres não estão querendo mais ter filhos. Por conta de que, tipo assim, não, eu não quero nem escolher, não quero deixar para depois, não, eu não vou ter filhos, porque ter filhos vai me atrapalhar a vida. Agora, até onde isso é bom ou ruim, né? Porque, assim, na minha geração, a gente queria postergar, mas a gente tinha aquela vontade, aquele anseio por ser mãe, filho, família, abraçar, beijar, enfim, ter aquele dom. Agora, o que a gente vê, eu vejo pelo meu filho, os amigos, que meu filho tem 21 anos. Então, essa geração, eles veem, tipo assim, não, a mulher, as meninas da amiga, nossa, ter filho é a pior coisa do mundo, vai atrapalhar completamente a sua vida. E aí já não querem. Agora, o que você esperar desse futuro, daqui para frente, né? Como é que vai ser daqui 10, 15, 20 anos, né? Então você vê, mais isso, né? à medida em que as mulheres foram conquistando a independência, a profissão, elas são forçadas a tomar essas decisões. No Japão, isso é muito latente, né? As mulheres japonesas não querem mais ter filhos. Elas querem ser profissionais. Então, vai criar um probleminha aí, né? Futuro. Então, vai criar um problema futuro, sem dúvida. Na Europa, isso é um problema sério, né? A população velha é muito grande, porque as mulheres não querem mais ter filhos. Vejam que nos países mais desenvolvidos, né, você tem esse contrassenso. Quanto mais as mulheres participam
da produção, menos crianças nascem. Ou seja, se o mundo não fizer algo para mudar isso, para ter essa compatibilidade da mulher poder ter sua vida e filhos, nós vamos ter problemas muito maiores do que só a mulher não ser uma profissional. Claro que toda mulher tem direito de não ter filho, é uma escolha também, mas às vezes o que a gente está falando aqui, né, Giovana, é de quando elas estão entre duas, né? Falam, ou é isso ou é aquilo. Então, elas são forçadas a tomar essa decisão. É disso que nós estamos falando, né? Claro que tem mulheres que não querem ter filho, tudo bem, a gente, né? Ok. Mas não é isso que a gente está falando, Muito bem, obrigada pelos seus esclarecimentos. Que Deus te abençoe sempre, que você tenha cada vez mais uma carreira maravilhosa. Obrigada. Bom, André, nem tenho nada a dizer a respeito da sua palestra, porque assim, foi brilhante, né? Contextualização. Espero que não tenha sido muito longa. Não, foi excepcional, envolvente, né? Contextualizou, trouxe dados e até apontou soluções, mostrou para a gente as possibilidades de reversão dessa situação, né? Muito obrigado. E eu só queria comentar uma coisinha com você, né? Aquela foto que você saiu na Caras, achei linda aquela composição, né? Porque você está no centro com uma mais alta, e depois colocaram duas baixinhas, duas mais altas, e aí ficou ótimo aquilo, viu? Parabéns, parabéns. E quero também agora apresentar para você, já partindo aqui para o nosso encerramento, que nós temos também um certificado para você aqui, que é o certificado de palestrante, né? Hoje você merece 2 certificados, né? A de associado e a de palestrante. Um minutinho só. Abriu aqui. Está, então, o Rotary Clube do Distrito 4.540 confere a Andréa Simone Stuck de Camargo o presente certificado de reconhecimento por haver ministrado a brilhante palestra sobre meninas e mulheres nas ciências, reflexões sobre minha trajetória acadêmico-científica, durante a reunião virtual síncrona mensal do clube, realizada nessa data, 27 de março de 2022, assinam a Águida, presidente, e Delza, secretário. Depois encaminho para você também, e desde já... Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês aí. Agora, espero que a gente fique mais em contato. Encaminha, passa a palavra para o presidente para o encerramento oficial da nossa reunião, gente. Agradecendo a todos. Governador, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que foi bacana você chegar aqui. Você falou que você chegou atrasado, você chegou na hora certa. Eu quero agradecer a sua presença. Você quer falar alguma coisa, Adalto? Não, só agradecer pelo convite, a oportunidade de estar com vocês, ainda mais numa palestra, conhecer a Andréa mais ainda, né? Porque a gente se conhece muito pouco. Pelo menos eu conheci muito pouco a Andréa, e desejar a você, Andréa, muito sucesso mesmo na sua carreira. Eu quero te ver ali como pesquisadora, igual as outras ali, qualquer momento aí, viu? Qualquer ano por aí, pela frente. Ótimo. Tá? De destaque. E o Obrigada, Burke, mandar um abraço para o Burke lá, a turma manda um abraço para o Tony Henrique e família toda. Mandar um abraço para você. E para todos aí, um bom domingo, aliás, André, não sei se você sabe, o Nicolas e o Natan estão aí na Alemanha. Olha só. O Nicolas foi para trabalhar em janeiro, né? Está trabalhando aí desde janeiro, e o Natan foi pela faculdade fazer esse ano de estágio aí. Olha só, não vai voltar mais, hein? O Nicolas eu acho que não, mas o Natan tem que voltar para terminar a faculdade, né? Mas o Nicolas não sei, não. O Nicolas não... Acho que não volta, não. Muito bom. Abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Vou pedir para a Gabi passar meu contato para eles. Quem sabe a gente tem a oportunidade de se ver aqui. Tá certo. Namastê. Eu passo, pode deixar. Namastê, governador. Eu quero agradecer, então, a presença de todos. Companheiros, obrigado por vocês estarem aqui na nossa reunião, 28ª, já está quase acabando meu ano. Né? Muito obrigada pelas presenças, Adalto.
Gabriele, muito obrigado pela indicação do nosso clube, né? Muito obrigada, José Aurélio, pela sua presença aqui, pelas perguntas. Obrigada ao Burker pela presença, pelo incentivo. Essa alegria dele está me contagiando aqui, André. Eu estou amando. Ele falou que ele só vai para o Brasil se tiver churrasco em agosto. Pode vir, vai ter. Vai ter. Vamos fazer. E eu quero falar, para terminar, André, eu acho que daquelas bonecas, embora tenha sido uma atitude bacana, só faltou uma cópia de você lá. Mas eu tenho certeza que eles vão fazer, tá? Pessoal, muito obrigada a todos, uma ótima semana a todos. Então, eu vou agora encerrar e quem quiser ficar aqui conversando, fica, tá bom? Vamos lá. Saudamos o Pavilhão Nacional e declaro encerrada a nossa 28ª reunião. Presidente, tchau. Namastê, governador.